quero falar nessa noite sobre como viver de maneira sábia. Hoje pela manhã eu dei essa palavra, foi muito gostoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse tema maravilhoso, como viver de maneira sábia. Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nesse texto, Paulo escreve à igreja de Éfeso. E nos diversos capítulos anteriores, bem como nesse, Paulo aqui está levando a igreja, cristãos, a uma reflexão, a uma autoavaliação. Então, quando Paulo escreve aqui, ele está pedindo para que a igreja observe bem a maneira como eles estão andando. É um chamado à reflexão, uma autoavaliação. Quando a gente fala, irmãos, de viver de uma maneira sábia, eu quero colocar duas coisas aqui, que implicam o que é viver de uma maneira sábia. Primeira coisa é quando você aprende a remir o tempo. E segundo, quando você procura conhecer a vontade de Deus. Diga, remir o tempo e procurar conhecer a vontade de Deus. De novo, remir o tempo, procurar conhecer a vontade de Deus. E Paulo começa dizendo o seguinte, irmãos: vede prudentemente como andais. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: cristãos, povo de Deus, observe atentamente, observe cuidadosamente a maneira como vocês têm vivido. Paulo está chamando a atenção aqui, está dizendo para o povo: olha, seja cuidadoso acerca da maneira como você vive aqui nessa terra. É muito interessante quando a gente olha aqui, irmãos. Paulo está dizendo o seu modo de agir na sua família, o seu modo de agir no seu trabalho, o seu modo de agir como cristão na igreja. Observe cuidadosamente a maneira como você se comporta. Mantenha de perto o controle da sua vida, de como você se conduz nessa terra. Paulo está dizendo exatamente isso. Paulo está dizendo, olha, observa o que governa você. Observe cuidadosamente os princípios que governam a sua vida familiar. Observe cuidadosamente os princípios que governam a sua vida emocional, espiritual, financeira. Então ele começa dizendo isso, e depois ele diz o seguinte: olha, vejam prudentemente como andais. Observe atentamente, cuidadosamente como você vive. Aí ele continua: não como nécios, mas como sábios. O que é o nécio? Paulo está dizendo que você tem que observar atentamente como você anda, e não deve andar como nécios. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que você, como cristão, você está num padrão elevado, porque você é filho, é herdeiro de Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida, você é feito imagem e semelhança de Deus. E Paulo está dizendo, olha, não desça o patamar que você vive para se comportar e viver como os homens dessa terra vivem, como os homens desse mundo se comportam. Então Paulo está chamando a atenção da igreja aqui, e ele está dizendo o seguinte: não viva como uma pessoa que não é cristão, sem luz, de uma forma tola e insensata. Paulo está dizendo, irmãos, que o nécio, o tolo, o insensato, aquele que não tem a luz de Jesus dentro dele, ele não é um bom marido. Então Paulo está dizendo o seguinte: os nécios que são péssimos maridos, não sejam como eles. Você que tem a luz de Jesus, como você deve ser?
Você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, com amor sacrificial. Então não seja como nécio, como tolo que não tem a luz. Você, esposa, não seja como as esposas desse mundo, tolas, insensatas, que não se submetem e não honram seus maridos. Ele está dizendo assim, ó, filhos, não sejam como esses filhos insensatos e tolos, que não honram os seus pais. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui para a igreja, para nós não sermos como nécios. O nécio, diante da dificuldade, do dia mau, da adversidade, ele se desespera. Paulo está dizendo, não seja como eles, porque você tem a luz de Jesus. Você conhece quem é o Deus que te socorre na hora da dificuldade, na hora do problema. Então não seja como o nécio que se desespera. Paulo está dizendo assim, olha, não seja como o nécio, porque eles só vivem para construir para essa terra. Eles só trabalham para comprar as coisas aqui, para construir a sua vida terrena, para comprar sua casa, seu carro, que não é errado. Mas o nécio só vive para construir nessa terra. Paulo está dizendo assim, ó, não sejam como eles. Não se esqueçam de onde vocês são, para onde vocês vão. Então, irmãos, Paulo aqui ele começa dizendo, não vede prudentemente como vocês andam, não como nécio, tolo, insensato, sem luz, mas como sábios. Então, como o sábio anda? Eu quero falar duas coisas, duas condutas de uma pessoa sábia. A primeira é, as pessoas sábias tiram o maior proveito do seu tempo. Olha o que diz o texto. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por quê? Olha o que diz o texto. É o ensinamento de Paulo, de Jesus para nós nessa noite. Como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Que Paulo está dizendo para nós. Tempo aqui, irmãos, não é relógio, não é cronológico, não. Tempo aqui, Paulo está dizendo o seguinte, remindo o tempo, ou seja, aproveitando cada oportunidade que é colocada diante de você. Paulo está dizendo, não seja como nécio, como tolo insensato, mas seja como sábio, aproveitando a oportunidade. Remir aqui, irmãos, remir aqui significa comprar, resgatar. Resgatar aqui, irmãos, o tempo que vai passando diante de você e você vai perdendo a oportunidade. Paulo está dizendo, resgata, compra de volta, aproveita essa oportunidade que tem passado diante de você. Então, queridos, Paulo está nos ensinando a não deixar que o tempo passe e você não tire proveito correto dele. O tempo está passando rápido demais. E nós, irmãos, como igreja, como cristãos, estamos perdendo muitas oportunidades. O que Paulo está nos ensinando aqui, que nós precisamos aprender a fazer, é retirar do diabo o tempo. Não deixar que ele roube as oportunidades que Deus tem dado para você e você perca essas oportunidades. O diabo tem usado muitas circunstâncias, sabe, queridos, para roubar as pessoas. Muitas adversidades e as pessoas têm sido roubadas. E elas têm dito que não tem tempo para nada. Uma correria desenfreada, irmãos. As pessoas estão correndo, e no fim do dia elas não correram atrás do que realmente importa. É a característica do nosso século, uma correria desenfreada, correndo atrás de tantas coisas, sem trazer de fato benefício para o reino de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, não seja como tolo, como nécio, mas você tem que aprender a remir o tempo, aproveitar as oportunidades que são colocadas diante de você. Nós observamos, irmãos, que tem havido muita pressão. O diabo tem pressionado as pessoas através das circunstâncias, através das adversidades. As pessoas têm sido pressionadas e elas não têm pensado no seu dia a dia, nos valores reais,
o valor que realmente importa na nossa vida. E quando eu olho, irmãos, para as pessoas na correria que elas estão, nós vemos igreja de Cristo, corpo de Cristo, que se perdeu dos valores eternos, porque estão correndo e estão ocupados demais. Todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas por dia. Todos nós temos o mesmo tempo. Mas as pessoas sábias, elas empregam o seu tempo de uma maneira sábia e aproveitam as oportunidades. O Nécio, ele está correndo atrás de tanta coisa, construindo tantas coisas, mas nada para a eternidade. Então, quando Paulo diz aqui, irmãos, remindo o tempo, é você aproveitar as oportunidades que têm sido colocadas diante de você. Preste atenção, queridos. O nécio, tolo, insensato, o que não tem a luz de Jesus, não é iluminado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: eu não tenho tempo, eu corro muito, a minha vida é muito corrida e eu trabalho demais. Você diz isso? Você diz ou já disse isso alguma vez? Eu não tenho tempo, eu corro muito, eu trabalho demais. Sabe, irmãos, as pessoas não têm tido tempo mais para brincar com o filho. Sabe que você está perdendo a infância e a adolescência do seu filho, porque não tem mais tempo para ele. Sabe, meu filho, ele gosta de, quando ele chega da escola, ele vem correndo, abraça, e ele me pega, ele pensa que eu tenho 20 anos, ele me pega, ele joga na cama, e eu falo: calma, filho, você quebra minha perna, quebra meu braço. Mas ele gosta de brincar, ele gosta de conversar, jogar na cama e fazer bagunça. Mas hoje nós vemos pais que não têm tempo para os filhos, não tem tempo para sentar, não tem tempo para conversar, tem perdido a oportunidade. O tolo é assim, o insensato, ele não tem tempo, ele só tem tempo para trabalhar e construir, comprar e gastar. Mas o tolo não, ele aproveita as oportunidades que estão diante dele. A oportunidade que você tem, queridos, com seus pais. Eu tenho vivido uma fase um pouco difícil com os meus pais, e eu tenho procurado aproveitar toda a oportunidade de ajudá-los, de ir lá todos os dias, de ir no médico, de levar para tantas coisas, porque Deus nos dá a oportunidade e às vezes a gente perde, porque a gente só tem tempo para trabalhar e cuidar das nossas atividades pessoais. E aí a Bíblia diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, corrido para fazer tanta coisa, para quem vai ser? Muitas vezes a gente tem se comportado assim, irmãos, como um nécio, corrido, de um lado para o outro, não tem construído nada que seja realmente eterno. Isso é ser um nécio, é ser um tolo, quando você não gasta as oportunidades com valores reais. A Bíblia diz em Gálatas 6: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Enquanto você pode, faça alguma coisa pelas pessoas. Irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade egoísta. As pessoas só têm tempo para elas, para a casa dela, para os filhos dela, para os negócios delas, para os bens delas. É uma sociedade egoísta, mas a Bíblia está dizendo: olha, enquanto vocês podem, façam o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Faça alguma coisa pelas pessoas. Aproveite a oportunidade, porque a oportunidade chega e vai embora, irmãos. Tem gente que diz: eu não fiz agora, eu faço depois. Mas a oportunidade de fazer isso que você tem é agora. De brincar com seu filho, por exemplo, de ter um tempo com seu esposo. Eu e o Cláudio, a gente gosta muito de ter um tempo, nós dois, conversar, assistir um filme junto. O nécio não tem tempo, irmãos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o esposo, não tem tempo para o filho, não cuida dos pais, é tolo, é insensato e faz tudo só para si mesmo. Oportunidade
oportunidade perdida não se recupera, queridos. Oportunidade, olha, remindo o tempo. Aproveite a oportunidade para pedir perdão para quem você precisa, para consertar aquela situação que ainda não foi resolvida. Oportunidades estão diante de nós. Remir o tempo é aproveitá-las para perdoar as pessoas, para pedir perdão para as pessoas que precisam do seu perdão. Oportunidade de abraçar as pessoas, irmãos. Abraçar mais as pessoas. Falar que ama as pessoas. Oportunidade de cuidar das pessoas. Oportunidade, sabe do quê? De você pegar o dom que Deus deu para você e deixá-lo ser usado para o reino de Deus, para as crianças, para o trabalho com as crianças, para os PGs. Quantas coisas você poderia estar fazendo? E a Bíblia diz, remindo o tempo, aproveite a oportunidade para ajudar as pessoas, para ajudar os idosos, para ajudar as crianças. Esses dias eu reuni com algumas líderes, pastoras, para a gente fazer alguma coisa pelos outros. Nós arrecadamos várias coisas para levar lá na vida dos pobres. E eu comecei a falar para algumas coisas que a gente precisa fazer, para se mover, para pensar no outro, para aproveitar a oportunidade que está diante de nós. Irmãos, remir o tempo é isso. Remir o tempo é você gastar os seus dias para aquilo que é eterno, irmãos. Toma cuidado, queridos, porque a gente está correndo tanto e não tem tempo para aquilo que realmente importa. Aproveitar a oportunidade para você ajudar num PG, para você ser útil para Deus. Queridos, por favor, irmãos, Paulo está chamando a atenção da igreja de Cristo e está dizendo exatamente isso. Tome cuidado, observem cuidadosamente, fiquem atentos, vejam prudentemente como vocês andam, como vocês se comportam, como vocês estão levando a sua vida cristã, sua vida familiar, sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida no reino. Veja prudentemente, tomem cuidado, observe atentamente como vocês estão andando. Aí ele diz, não como nécios, não como tolo, que gasta a sua vida nessa terra e não constrói nada porque é eterno. Não seja como eles, mas seja como o sábio. Uma coisa que o sábio faz é remir o tempo, aproveitar as oportunidades, é construir para a eternidade, é ter mais tempo com as pessoas, é ajudar o próximo, é fazer alguma coisa pelos outros, é se envolver mais com o reino, com a igreja. Seja um homem e uma mulher sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo para você aproveitar a oportunidade, porque os dias são difíceis, são maus. Que dias são esses? Desde o tempo em que Jesus pôs o pé aqui na terra, a sua primeira vinda, até a sua segunda vinda, depois da grande tribulação, os dias são maus, irmãos. São tribulações, são adversidades no meio da família, são adversidades financeiras, às vezes problemas de saúde, às vezes problema no casamento, às vezes uma situação que você não conseguiu resolver. Paulo está dizendo, olha, aproveita as oportunidades, porque os dias, os períodos são difíceis. O mundo que nós vivemos é marcado pelo egoísmo. Paulo está chamando a atenção a isso, pela correria e tanta coisa que tem acontecido, o esfriamento do amor. Os dias são maus, há uma falta de respeito, há uma falta de reverência, o crescimento do pecado. Paulo está dizendo, olha, cuide da maneira que você vive, observe cuidadosamente, aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. Por isso, irmãos, precisamos remir o tempo. Por isso a gente precisa aproveitar melhor as oportunidades, para pedir perdão enquanto pode, para perdoar enquanto pode, para ajudar o outro enquanto pode, para servir o reino de Deus, parar de ficar só servindo a si mesmo enquanto você pode, para oferecer graça para os outros, que é um favor que o outro não merece, mas você dá como Jesus deu para você. Use as situações difíceis, os dias maus, para glorificar Deus. E não deixe o diabo fazer o seguinte com você. As situações estão difíceis e as pessoas se isolam.
As pessoas param tudo com a vida porque está com problema. Paulo está dizendo, isso não é atitude de sábio, é de tolo. Porque o sábio, mesmo nos dias maus, ele sabe quem é o Deus que ele crê. E ele vive com sabedoria, remindo o tempo e aproveitando a vida, as oportunidades que Deus está dando para ele. O sábio diz, eu não vou deixar essa perda, essa decepção, essa adversidade ou essa dificuldade parar aquilo que eu estou fazendo. Aproveitar as oportunidades para dar testemunho, ao invés de deixar que a dificuldade te leve ao egoísmo. Então as pessoas sábias, elas tiram o maior proveito do seu tempo, não andam como nécios. Segunda e última coisa que o sábio faz, as pessoas sábias discernem a vontade de Deus. Fala, o sábio aproveita melhor as oportunidades. Você entendeu o que é isso? Agora, outra coisa que o sábio faz, ele discerne a vontade de Deus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Por esta razão, qual razão? Por conta dos dias maus, por conta das dificuldades do mundo, por conta do esfriamento do amor, por conta de tudo que tem acontecido na terra. Paulo diz, por causa disso, por essa razão, não vos tornei tolos, insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que por conta de tudo que tem acontecido, do esfriamento, do egoísmo, das adversidades, dos problemas, por conta de tudo, Paulo está dizendo, não se tornem insensatos. Sabe o que é insensato aqui? Coloca a tradução Apiron aqui de insensato aqui, ó. Sem mente. Olha só, Paulo está falando para a igreja, não é para o incrédulo. Por essa razão, diante de tudo isso, não seja nécio, não seja insensato. Agora, esse insensato aqui quer dizer sem mente, destituído de capacidade mental, tolo, imbecilizado, desequilibrado, estúpido. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Não seja essa pessoa. Quem é essa pessoa? É aquele que não compreende a vontade de Deus no dia mau. Aquele que não vive, não aprendeu a viver controlando o tempo, aproveitando as oportunidades diante do dia mau. Ele está dizendo, não seja assim, desequilibrado, estúpido, sem mente, diante dos problemas que você vai viver. Mas procure compreender qual a vontade de Deus. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui, irmãos? Que vontade é essa que você que é sábio, que não é tolo, desequilibrado, sem mente, destituído de capacidade, você que é sábio, a Bíblia está dizendo, o que você tem que fazer? Compreender a vontade de Deus. Que vontade é essa aqui, irmão? O sábio é aquele que compreende e obedece a vontade de Deus. Que vontade é essa aqui, irmãos? Essa vontade aqui é a vontade revelada, é o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que quem é sábio, além dele aproveitar as oportunidades que são colocadas diante dele, não joga fora, aproveita o tempo, aproveita os momentos, aproveita tudo para glorificar a Deus. Mas a Bíblia diz também que essa pessoa, ela procura conhecer a vontade de Deus. Qual vontade? Aqui está escrito para você na palavra de Deus. O sábio procura conhecer. O tolo não sabe nem o que está escrito, não sabe o que Deus diz para mim como esposa, o que Deus espera de mim como marido, qual é a conduta que Deus quer que eu viva para eu ser bem sucedido, como eu devo me comportar, não mentir, não prostituir. Quando a Bíblia fala de conhecer a vontade de Deus aqui, irmãos, o sábio, ele sabe que não tem que roubar, que não tem que furtar, que não tem que mentir. O sábio, ele sabe que a Bíblia fala que nós temos que andar em unidade, em amor, com o coração sem mágoa. O sábio sabe que tem que perdoar. Então, se a Bíblia me ensina a perdoar, eu perdoo. O sábio sabe que a Bíblia diz sobre a esposa que ela tem que honrar o seu marido, se submeter a ele.
A Bíblia diz, e o homem sábio sabe o tipo de homem que ele tem que ser, que ama de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja. O sábio faz o que a Bíblia diz, porque dessa forma ele é bem sucedido. Mas nós vemos, irmãos, às vezes dentro da igreja, pessoas que às vezes têm mais problema de relacionamento e no casamento do que um insensato lá de fora. Mas você é sábio, você tem a luz de Jesus, você não é como tolo, que não conhece a verdade de Deus. O sábio conhece a palavra e ele vive, ele sabe que ele tem que servir a Deus. Irmãos, o sábio sabe que a vida dele aqui na terra está passando. O sábio, aquele que é sábio, ele sabe, ele conhece a vontade de Deus, que é que você edifique a igreja, que você sirva o corpo de Cristo, que você trabalhe para o reino, não só para você. O sábio sabe o que é sábio, ele coloca em prática o que a Bíblia diz que ele deve fazer. Aqui, irmãos, tem duas coisas que o sábio tem que fazer. Quem é sábio vive dessa forma. Quantos na hora da dificuldade, da crise, do problema de saúde, das perdas, das mágoas, dos desentendimentos, das pressões que tem na sua vida, não praticam a palavra, se isolam, reclamam, murmuram? Mas nós temos, irmãos, aqui o segredo para nós vivermos uma vida plena em Deus. Nós temos o segredo, mas nós temos vivido às vezes como insensato, tolo, nos comportando como o mundo. E Paulo está dizendo, não seja como eles. Não seja o marido como eles, não seja uma esposa como eles, não seja tão envolvido com essa terra como eles, mas procurem conhecer a vontade de Deus revelada na Bíblia para você. A vontade está na Bíblia, irmãos. Então, quando eu estou em crise, quando eu estou no dia mau, que Paulo está dizendo, eu que sou sábio, deixa eu ver o que a Bíblia diz, como eu devo me comportar nessa área da minha vida. Porque quando eu faço, obedeço o que está escrito, a minha vida vai mudar, irmãos. Não entregue também a oportunidade que você tem tido na mão do diabo. Ser sábio, além de aproveitar a oportunidade, é procurar saber a vontade de Deus revelada na Bíblia. Não é a vontade que um profeta vem e fala que você tem que fazer, não. Não é alguma coisa que Deus mostrou para algum profeta para você, não. Você vai procurar saber a vontade revelada na palavra de Deus. Lá está escrito como o sábio vive e como ele vai ser bem sucedido, como ele vai ser feliz, como o casamento dele vai mudar, como ele vai prosperar, como ele vai ter paz também através do perdão, como ele vai ter uma vida emocional saudável. Por isso que a Bíblia diz, mas procure viver e saber a vontade de Deus para você. Vede prudentemente como andais, não como nécio, tolo, insensato, desequilibrado, mas como sábio. Como o sábio anda, aproveita as oportunidades fazendo o que é certo, com a família, no reino, na igreja, procura conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos renovar nossa mente, irmãos. Nós estamos comportando muito como insensato, no mesmo desespero que eles, na mesma incredulidade, na mesma tolice. Romanos 12 diz assim, versículo conhecido: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão desse mundo, não seja como eles, não seja insensato como eles, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês sejam capazes, assim, renovando a mente, sendo sábio, vocês vão experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente está tão focado no problema, tão focado na dificuldade. Precisamos renovar nossa mente pela palavra de Deus e vivermos como pessoas
sábias. Quando o louvor está vindo aqui, eu quero que você avalie a sua vida. A palavra de hoje é uma chamada para uma autoavaliação. Tudo que a gente faz, tudo que você faz, olha para você agora. Tudo que você faz, os comportamentos que você tem em casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, no seu trabalho, com relação à igreja, ao reino de Deus, todo o seu comportamento está em conformidade com a palavra de Deus. A maneira que você tem vivido, é só você comparar o que a Bíblia diz para o marido, para a esposa, para o filho, com relação ao amor, ao perdão, ao serviço, com relação à entrega para o reino, com relação ao serviço do reino. É só você se comparar e ver se você é sábio ou insensato. Vede prudentemente como andais. Preste atenção. Observe atentamente, rigorosamente a maneira que você vive. E finalizando, o que é viver de maneira sábia? Falei, quando eu aproveito. De novo, é quando eu aproveito ao máximo as oportunidades. Não como nécio, como tolo faz, não. Quando você ama, abraça, é boa esposa, marido, como você perdoa, quando você não guarda rancor, quando você serve o reino, quando você tem disposição e disponibilidade para o reino, quando você anda e vive em unidade. E é quando eu compreendo e pratico a vontade de Deus. Que conduta você pode ter essa semana, meu irmão? O que você pode fazer de forma prática para corrigir as rotas tolas e insensatas que talvez você tenha vivido dentro da sua casa? O que você pode fazer para corrigir essa rota? O que você pode fazer para ajudar mais as pessoas essa semana? O que você pode fazer para, ao invés de ser egoísta, você servir o outro, você servir o reino, você servir a igreja? O que você pode fazer essa semana que você não tem feito para trazer uma mudança, para você deixar de ser insensato e ser um homem, uma mulher sábio? Você tem tirado proveito das oportunidades da sua vida? Para cuidar dos seus filhos, para dar mais atenção para eles, para cuidar da sua esposa, do seu marido? Você, filho, tem aproveitado a oportunidade de honrar seus pais, de cuidar deles? Quer saber se está vivendo a vontade de Deus? Compare a sua vida com a palavra de Deus. E eu quero finalizar com uma frase que eu recebi essa semana, irmãos. Que a frase diz o seguinte: loucura é você dizer que não tem tempo para Deus aqui na terra e querer passar uma eternidade no céu com Ele. Isso é loucura. Eu vou repetir. Loucura é você dizer que não tem tempo para Deus aqui na terra e mesmo assim querer passar com Ele uma eternidade no céu. Eu queria que você ficasse de pé. Você vai refletir um pouco sobre a sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Às vezes, irmãos, nós vamos vivendo a nossa vida, não percebemos que estamos agindo como pessoas insensatas. Você está assim? Seu dia começa e termina construindo só para você? Você está assim? Tolo, ele não aproveita as oportunidades para fazer aquilo que é útil e proveitoso. Oportunidades que Deus te dá. O tolo corre, corre, corre e nada constrói que é eterno, e mesmo assim quer passar a eternidade com Deus. O tolo
tem tido uma vida só voltada para si, para suas necessidades, para suas compras, para suas necessidades pessoais. O tolo não está aproveitando o tempo com o filho, não está aproveitando o tempo com a esposa, com o marido, e não está cuidando dos pais. O tolo está cheio de mágoa, de ressentimento, e não está aproveitando a oportunidade para corrigir as suas rotas. O tolo não conhece a vontade de Deus para a vida, para o casamento dele, por isso não pratica. Irmãos, nós estamos num tempo de guerra no mundo, e está na hora da igreja ser sábia, sábia em casa, sábia no trabalho, construir para a eternidade. Os dias são maus e o tempo está próximo. Está na hora de você tomar uma decisão, irmãos, e dizer: Senhor, nessa noite eu entendi a sua palavra. Eu não vou orar por cada um, mas eu quero que aqueles que entenderam essa palavra, e você quer viver como essa mulher sábia, esse homem sábio, você entendeu que não tem aproveitado as oportunidades como você deveria, você entendeu que não está vivendo e praticando a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, e hoje você entende: Deus, eu estou usando o meu tempo de forma errada, não estou aproveitando as oportunidades, não estou fazendo aquilo que realmente eu deveria estar fazendo. E você quer hoje: Deus, me perdoa, mas eu quero me comprometer. Eu começo esse mês de novembro, eu começo essa nova semana com uma nova conduta. Eu vou aproveitar mais as oportunidades, e eu vou conhecer e praticar a sua palavra para a minha vida. Você é essa pessoa, você vai vir aqui na frente, nós vamos fazer uma declaração e uma oração. Você vai ser rápido, vai vir aqui, você que é essa pessoa, para nós orarmos por você. Isso, pode vir bem aqui à frente. Você que está dizendo: Senhor, essa semana eu quero essa mudança, eu quero essa mudança na minha conduta. Se você quer essa mudança, quer aproveitar melhor as oportunidades, quer amar, quer perdoar, não quer guardar rancor, quer aproveitar para viver melhor com a sua família, que quer servir melhor o reino. Você entendeu que está gastando demais a sua vida, mas está fazendo pouco para o reino. Se você é essa pessoa que quer uma mudança, essa semana nós vamos orar por você. Seja rápido em responder para Deus, seja rápido em responder para Deus, e vem aqui na frente dizendo: Deus, não quero, Pai, agir como esse louco que gasta o tempo aqui, não tem tempo para o Senhor, e mesmo assim pensa no céu e quer a eternidade. Não, Deus, vem mais para frente, aqueles que estão no canto de lá, vem mais para cá. Os pastores, ajuda aqui, por favor. Você ainda tem chance.